Meus amigos, hoje eu gostaria de propor uma dinâmica diferente, pelo menos em relação aos últimos vídeos que eu tenho postado aqui. Hoje eu gostaria de passar um pouco para a parte prática, portanto, propor uma reflexão. Basicamente é um exercício para que consigamos entender de forma mais assertiva o que eu tenho publicado aqui nos vídeos, não é? E tudo tem a ver com essa nova dinâmica que as taxas de juros a nível mundial têm tomado, e naturalmente por conta da inflação, e também nós já sabemos porquê. O fato é que eu gostaria de propor a seguinte situação. Imaginem que cada um de vocês tenha conversado com o administrador da sua carteira, e uma carteira que está lá nos Estados Unidos da América. Portanto, uma carteira em que vocês conversaram com o administrador, em que 50% é de renda fixa e 50% de renda variável. A minha pergunta é a seguinte. Em particular, em 2022, o que vocês acham que aconteceu com uma carteira com essa configuração? E a resposta a esta pergunta tem tudo a ver com o que nós falamos nos últimos 2, 3 vídeos, em particular o último. Porque no último vídeo nós falamos que a Ambima deliberou que os títulos, tanto públicos quanto privados, deveriam ser marcados a mercado e não mais na curva. E nós dissemos também que essa dinâmica estava à mercê da volatilidade da taxa de juros. Pois bem, porquê é que eu falei dos Estados Unidos? Podia ser com o Brasil, mas nos Estados Unidos está mais fácil fazer essa relação. Porquê? Porque nos Estados Unidos sempre teve uma cultura de taxa de juros muito baixa e, em particular, no ano de 2022, ela beirava 0,5, 0,75, enfim, nunca passava disso lá no início do ano. Isso quer dizer, desde 2020, na verdade, até lá o início de 2022, que começou a ter este vulcão, tá? Que ela começou a subir, e hoje já está em 4,5 mais ou menos. E porquê é que eu chamo a atenção para isso? Porque supostamente a carteira com 50% de renda variável e 50% de renda fixa, tu estarias com a tua carteira renteada, não é? Ou seja, tens a proteção se aconteça alguma coisa com a renda fixa, tu tens a proteção da renda variável, enfim. O fato é que em 2022 as taxas de juros começaram a subir de forma considerável nos Estados Unidos e, como nós já abordamos aqui também, para o investidor é mais fácil emprestar dinheiro ao Estado com uma taxa de juros considerável que ele não vai conseguir no mercado. Portanto, ele passa a emprestar para o Estado, porque a taxa de juros é atrativa, ele vira um rentista. E, por outro lado, se ele deixa de colocar dinheiro no mercado, portanto, nas startups, deixa porque os valuations também passam a ficar menos valorizados. Porquê? Porque eles têm que ser descontados a essa taxa que está cada vez maior, e nós já falamos sobre isso. Então, ele deixa de colocar dinheiro no mercado e passa a emprestar para o Estado. Tá? Portanto, a parte da carteira que tinha renda variável sofre um baque. Quando nós vamos para a renda fixa, a parte da carteira com títulos também vai sofrer, justamente pelo que nós falamos ontem. Porque a marcação há mercado que faz com que o valor justo do ativo do título esteja à mercê da volatilidade dessa taxa de juros. E nos Estados Unidos ela teve um crescimento, como se fosse exponencial. Há muito tempo não acontecia isso. E, portanto, esse indivíduo, e respondendo à pergunta que eu fiz no início, esse indivíduo perdeu nos dois lados da balança. Ele perdeu
dinheiro tanto na renda variável quanto na renda fixa. E supostamente o indivíduo na renda fixa, pronto, já sabemos que em relação a títulos, ele tem que respeitar o tempo de maturação do título, portanto tem que ir até o fim da reta, o fim da linha. Tá? E, portanto, eu só queria chamar a atenção para a importância da educação financeira, para a importância de entendermos cada degrau desta matéria que é tão fascinante quanto complexa. Tá? Então, fica aqui o meu apelo para que continuemos a estudar e a tentar entender todas essas nuances de finanças, para que consigamos, mesmo que não seja para operar, que seja pelo menos para interagir da melhor forma possível com o nosso administrador. Então, tu não podes ficar às cegas e daqui a pouco achar que vais ter liquidez com esses títulos e achar que vais receber o mesmo valor que era quando tu adquiriste essa unidade de título. Por exemplo, vamos imaginar que tivesses adquirido a unidade de título em janeiro de 2022 e que fosses olhar para a tua carteira em fevereiro de 2022, portanto estamos a falar de uma carteira lá nos Estados Unidos da América, facilmente tu perceberias, sem sobressaltos, poderias ficar triste, mas sem sobressaltos, que o valor do título ou o valor da tua carteira não seria o mesmo do que em janeiro, porque em fevereiro e março a taxa de juros aumentou lá nos Estados Unidos. Então, esse tipo de análise é possível quando tu tens efetivamente essa educação financeira que eu acho que é tão importante para cada um de nós, assim como para quem dirige empresas e abre empresa e é empreendedor, enfim, tá bom? Um abraço.